Shavua Tov Lekulam, estamos na Parashá Bereshit, depois da intensidade que tivemos com os meses de Elu e Tishrei, agora com Mar Sheva. Que todas essas palavras sejam Lelu Nishmat aos nossos Chachamei, Rabbi Elazar Rokach, um grande Chacham que viveu em Amsterdã, Isaac ben Shmuel, também conhecido como Urir Hazaken, bisneto de Rashi, sobrinho de Rabbeinu Tam, um dos Tosoftas, e o Chacham, o Rabi Efraim Zalman Shor. Todos eles hoje no Yortzeit de cada um deles, e em especial do Tevot Shor. O Rabino Efraim, ele trouxe para nós uma série de percepções, além da parte técnica do abate kasher dos animais, a importância também de uma coisa muito importante que vamos falar hoje, fazendo um link com a Parashá Bereshit, com o que chamamos de Kavaná. E automaticamente, com a segunda porção do Tanya, também conhecido como Shayechut Vaemunah, que são os portões da unificação e da santidade, e tudo se referente através de explicações do Shema Israel. Nele é contido toda uma essência onde se pode ter de Irad Shammai a Koahava. Rabino Efraim, ele colocou nesse livro Tevot Shor a importância da intenção e do ato do que está fazendo, não de uma forma mecânica, mas sim de uma forma aplicada àquilo que estamos fazendo, tanto em relação ao kasherut como na vida. O próprio Balatânia nos ensina que temos que ter total consciência que o estudo ele deve ser feito somente com a intenção de fazer aperfeiçoamentos de práticas. E ele não deve ser só, o estudo da Hassidut não deve ser somente pelos Hassidim, mas essas sementes desse conhecimento dos nossos Rebeim, dos Admorim, deve ser também semeado para todo Am Israel. Por isso é que a gente encontra na percepção do Pirkei Avot, qual Israel yesh lachem helik haolam haba sheneimar veneim kulam tzadikim leolam irshu eretz netzach mata'a maaseh yadech lehitpa'er. Todo Israel tem parte no mundo vindouro, pois foi dito, o teu povo, todos eles são tzadikim, são justos, e eles herdarão para sempre a terra, são o ramo do meu plantio, as obras das minhas mãos, na qual hei de orgulhar. O Rabino Yitzhak Ginsburg, o fundador do Instituto Ga'enai, que nos Terrilins, o Ga'enai significa abra meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua Torá, trouxe um hidush muito interessante em relação ao primeiro passuk da Parashá Bereshit. O primeiro passuk que nós temos, Bereshit bara Elohim ve'et. Então, Bereshit, no princípio ou no começo, criou Kadosh Baruch Hu. E qual foi a primeira criação? Aleph Tav foi as 22 letras. E a partir dessas 22 letras se criou tudo. A partir das 22 letras, como consta no primeiro passuk. Se a gente pegar a primeira palavra, Bereshit, nós temos Beit, que é 2, Reshit, 2 princípios, 2 criações, 2 inícios, porque como consta no Zohar HaKadosh, Parashá Bereshit, assim como é acima é abaixo, assim como abaixo é acima, e tudo que acontece aqui no mundo físico ou o que acontece no mundo espiritual é um espelho um de outro. Então, às vezes, algo muito bom acontece, Zahar, ou algo muito complicado acontece, Isur e Surinhos, para aperfeiçoamento e para Tikkun, Guf Verena Shema.
como Israel. E sobre essa criação das 22 letras, através das 22 letras e das 10 Sefirot, como mencionei num vídeo anterior, nós temos uma das preciosidades que é citado no Sefer Yetzirah, os 32 caminhos, e ele pode ser encontrado também numa Masechet Sanhedrin, da página 60 até 68, a gente tem uma colocação dos nossos Tanaim sobre a percepção do Knesset Gedolah, de todos essa questão dos Dinim, até chegar numa dúvida no Safek sobre uma Sheritah, se tinha que se fazer ou não se tinha que se fazer uma Sheritah de um determinado Behemá que veio Bli Neshama, sem alma, através da tecnologia ou da técnica do Sefer Yetzirah. Mas a percepção que nós temos que ter de forma prática para os dias de hoje é o que consta no Pirkei Avot, no capítulo 2, através das palavras de Rabbi Shimon. O próprio Rabbi Shimon disse que devemos ser cuidadosos na leitura do Shema. Quando nós formos fazer a nossa tefilá, para que a leitura do Shema não seja de forma alguma mecânica, e sim de uma forma behemet, uma súplica, um conversar com Kadosh Baruch Hu. Porque todas as tefilotes recebem uma resposta, e assim como a gente reinicia a leitura da Torah HaKodesh e a gente busca os Hidushim, a gente reinicia em uma ferramenta tão especial que chamamos de Hazara, que é o retorno ao estudo para poder surgir determinados momentos específicos, os Hidushins específicos. O Rebbe de Gur, o grande Alta de Rebbe, o Rebbe atual de Gur, ele, em relação a Parashá Bereshit, citando o primeiro Rebbe de Gur, num livro de Hassidut chamado Sfat Emet, ele fala algo muito interessante. Yesod Lesod, ou seja, o fundamento para aquilo que é mais profundo, para aquilo que é mais oculto, para chegar àquilo que é mais oculto, para chegar no que há no cerne, no centro, tem que se começar um caminho para poder se chegar até o centro. E esse caminho são os fundamentos. Em hebraico, Yesod, nós temos a diferença de Sod, é somente uma única letra, que é o Yod, que para que a gente possa ter aquilo que é mais profundo, a gente também tem que ter o mérito, o Zahar, de receber de Kadosh Baruch Hu esse mérito. E para que isso a gente tem que fazer o nosso fundamento, a gente tem que fazer como a letra Lamed, Yesod, Le, Sod, a letra Lamed, que é a letra do Talmid, é a letra de Lomed, a letra do estudo, na Gemátria 30, que se refere a transpor ou passar a própria linha, uma letra um pouco grande. Isso se refere que se a gente tem que estudar 10 vezes, se estuda 11, tem que estudar 11, se estuda 12, e dessa forma o fundamento se faz presente e do fundamento para aquilo que é mais profundo. Como nos ensina Ben Ishai, em relação a toda a Parashá, também é uma correlação de Alahá. Nós citamos a obra da Hassidut Chabad, que foi compilada e transcrita pelo Admor Hazaken, através da tradição. A tradição fala que é através das obras do Sifrei Kodesh, como Zohar HaKadosh, dos ensinamentos do Shelah HaKadosh, o grande Hahan Horowitz, o Maharal de Praga,
e os ensinamentos da tradição oral do Baal Shem Tov. No Shai Hud Vemunah, que é os portões da fé, se pode aperfeiçoar. Então a gente tem no próprio Shulchan Aruch Harav, ou seja, no Código de Leis do Admor Hazaken, no 12º ponto, ele recomenda que devemos prestar atenção no significado das palavras nas 3 seções do Shema. Entretanto, é de total importância a Kavaná no primeiro versículo Shema Israel. A Kavaná também na segunda frase, que é o Baruch Shem, que só falamos em voz alta em Yom Kippur. No restante do ano falamos em voz baixa, porque expressa a aceitação do jugo celestial. A partir de Verhavita em diante, se cumpre a obrigação de fato, através do mero recitar das palavras. Assim, se o primeiro versículo do Shema Israel, ou Baruch Shem, foram recitados sem a intenção, sem kavaná, deve-se repeti-los. E se rezava com kahal, deve-se repeti-los em voz baixa, para que não pareça que se está aceitando Hasve Halila, uma outra divindade. Se não percebeu sua falta de atenção, até depois de concluir toda a sessão, deve-se repetir desde o princípio. Então, o que o Admor Hazaken traz aqui é que até no Shema Israel, que é a nossa fonte de fé, onde a gente fala da unicidade de Deus, a gente tem total consciência de que tem que estar fazendo. E essa paraxá nos traz algo muito importante. Com a força da criação em relação às otiot, que são as letras, a gente tem que estar consciente do que estamos fazendo, aonde estamos e para que realizamos qualquer tipo de ato, para que de forma nenhuma ele seja de uma forma mecânica, mas sim de uma forma criativa, e que possamos todos estar Beyahad, unidos nesse crescimento, Bezrat Hashem, e somente coisas boas e boas notícias sempre. Kultur.